Olá, estamos aqui para apresentar para a família Santina Rioli, para os alunos, para a comunidade escolar, para os responsáveis, sobre algumas orientações importantes no que se refere à nossa sistemática de avaliação, tá? A nossa escola está com a equipe, com o senhor diretor, senhor Damião Silva, nossa secretária Helena Lobato. Na supervisão educacional está a pedagoga Lidiane Furtado da Silva, a coordenadora Suelen Cordeiro da Silva, eu, Vanessa da Costa Leite, professora Márcia Nazaré França de Almeida. E no serviço da orientação educacional está a professora Ivone Jacarandá, professor Rosivaldo Carvalho, Alzirene Miranda, Elisa Dias Gomes e a professora Maria Anice Teixeira Moura. Então essa equipe, ela está trabalhando, intensamente para que todos os trabalhos, eles sejam desenvolvidos com qualidade, com eficiência e que chegue a todos os alunos. E as informações sejam repassadas para todos os pais, para a comunidade escolar, por meio principalmente dos nossos grupos de WhatsApp, tá? Então, essa equipe é a equipe que está trabalhando para que a gente possa alcançar o máximo de alunos nesse momento de atividades remotas, tá? Nossas atividades pedagógicas não presenciais, elas estão sendo feitas pela escola virtual, que é no www.cigeduc.ap.gov.br. O aluno faz o seu login com a sua senha e tem acesso a todas as atividades, vídeos, conteúdo, sites indicados pelo professor, todas as informações que ele precisa para resolver as suas atividades remotas estão na plataforma, tá? Como eu falei, o meu nome é Vanessa Leite, trabalho na supervisão educacional, sou pedagoga da escola e a gente traz aí algumas palavras para que a gente possa estar iniciando essa nossa conversa, O diálogo entre a família e a escola, ela é muito importante. A equipe técnica, ela está aqui dando suporte a professor, suporte para o aluno, suporte para a família, tudo aquilo que é necessário para que a aprendizagem do aluno aconteça e que a lacuna dessa quarentena ela não seja tão prejudicial. A gente sabe que é um ano atípico e que infelizmente ele não vai ser como o presencial, mas todas as formas que a gente puder para amenizar e para diminuir os efeitos dessa problemática a gente está fazendo, tá? E aqui a gente está para dar suporte, para ajudar a família, ajudar o aluno, tendo essa compreensão que é um momento único, um momento delicado, em que todos nós estamos sendo atingidos, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja psicologicamente, todos nós estamos, juntos nessa mesma situação. E aí a reflexão, ela é muito importante para que a gente possa estar aí dialogando com vocês e refletindo as nossas ações, Refletir para que a gente possa mudar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ir além, tá? Então, a gente quer deixar a mensagem de que a família, ela é o nosso principal foco, porque se a gente não tiver o apoio da família, de você pai, de você mãe, de você responsável, a gente não vai ter sucesso com os nossos alunos, porque antes a gente tinha 4, 5 horas com eles na escola e a gente poderia dar o assessoramento que eles precisavam lá, a gente poderia ir na sala deles, a gente poderia conversar com eles. E hoje a gente não pode, porque eles estão 24 horas dentro de casa. Então você, pai, mãe, responsável, você é aquele
aquele que está dando todo o suporte que o seu filho precisa para ter condições de aprendizagem, né? Então a gente conta com vocês, conta com a compreensão de vocês e também conta com a comunicação. Nós precisamos que você se comunique, que você dialogue com a gente e que você, em qualquer momento de dificuldade, nos procure, porque nós precisamos desse retorno para que a gente possa saber como ajudar, tá bom? A Escola Estadual Irmã Santina Rioli, ela trabalha com a sistemática de avaliação padrão, que é da CERED, né? E essa sistemática, ela trabalha com 3 instrumentos avaliativos. O primeiro instrumento 8, o segundo instrumento 8 e o terceiro instrumento 9, somando um total de 25 pontos, tá? Então, cada bimestre nós vamos ter essa mesma distribuição de 25 pontos ao longo do bimestre. O nosso primeiro bimestre foi o bloco de revisão. Estávamos iniciando o trabalho remoto, estávamos precisando que o aluno fortalecesse o aprendizado do ano anterior, que ele pudesse rever alguns conteúdos que são importantes, né, para o conhecimento da série atual que ele está. Então, nada do que foi revisão foi perdido, nada do que foi revisão foi desperdício, não. Foi um trabalho intenso para que o aluno absorvesse conteúdos básicos que são importantes para a série atual. E nesse momento de quarentena, revisar e fortalecer a aprendizagem era necessário nesse primeiro momento, tá? Então, nós trabalhamos com atividades de revisão no primeiro bloco, que foi o primeiro bimestre. No primeiro bimestre, nós tivemos 6 atividades, 5 para as demais disciplinas e 6 para português e matemática. E essas atividades, elas foram distribuídas em pontos, né? O primeiro instrumento, ele tem 3 atividades, um com 2,5 pontos, outro com 2,5 pontos e a atividade 3 com 3 pontos, totalizando 8 pontos. No segundo instrumento foi atividade 4 e atividade 5, valendo 4 pontos para as demais disciplinas e 2,5 pontos na atividade 4, 2,5 pontos na atividade 5 e 3 pontos na atividade 6 para português e matemática. E aí a gente fecha com a nossa prova, que foi 9 pontos. A nossa prova foi pelo Google Formulário. Ela foi muito boa, tá? Quero parabenizar todos, porque nós tivemos um número de acesso muito bom e nós vamos continuar com esse trabalho pelo Google Formulário. Isso vai melhorar muito o retorno das atividades que os alunos precisam nos dar, porque ele é um aplicativo mais leve, ele não é um aplicativo, ele é um programa, ele é através do Google Drive, né? Então ele é mais prático, mais leve, em que ele pode ser utilizado em qualquer celular. Então, esse nosso primeiro instrumento, esse primeiro bimestre, ele fechou com 25 pontos, com essa distribuição de pontos, tá? O primeiro instrumento, o segundo instrumento, o terceiro instrumento, totalizando 25 pontos. Então, é importante que você saiba dessa distribuição e que você se empenhe para colocar todas as suas atividades em dia. Finalizando o primeiro bimestre, nós temos aí a reavaliação do primeiro bimestre. Será postada na plataforma para aqueles alunos que tiraram menos de 9, tá? Ela também será pelo Google Formulário e ela será postada na plataforma. Ela não será postada nos grupos de WhatsApp como foi feito. Ela vai ser postada na plataforma, o aluno vai fazer o login, vai entrar lá na tarefa do professor e vai estar lá escrito reavaliação do primeiro bimestre. E ela é para todos os alunos que tiraram menos de 9.
Todos os alunos que tiraram menos de 9, eles têm o direito de fazer. Ah, professora, mas meu filho tirou 6, ele tirou 7, ele tirou 8. Ele é obrigado a fazer essa reavaliação? A reavaliação é um direito do aluno, né? Ele tem o direito e a possibilidade de tirar uma nota melhor, aprimorar o seu conhecimento, fortalecer a sua aprendizagem, tá? Então, todos precisam fazer, aqueles que tiraram menos de 9, tá bom? A segunda chamada, ela também será postada na plataforma. Ela vai ser postada em forma de link lá na disciplina e vai estar escrito segunda chamada. A segunda chamada, ela é somente para aqueles alunos que perdeu a prova, tá? E cada técnico, ele vai estar entrando em contato com aqueles alunos que não tiverem acesso à plataforma, tá bom? Se você tem acesso à plataforma, você vai lá, acessa o link na sua disciplina e faz a sua segunda chamada. Se você não tem, nós vamos entrar em contato com você, tá? Então, as atividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de português e matemática, elas vão ter 6, tá? Até 6 atividades. As demais disciplinas, elas vão ter 5. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, atividade 5. Lá na plataforma, elas estão em forma de questionário ou em forma de tarefa, tá? Essas atividades, elas estão postadas e elas precisam ser enviadas o mais breve possível. Poxa, professora, mas o meu filho fez no caderno. Como é que eu faço agora para ele enviar? Se ele tem acesso à plataforma, a gente orienta que você esteja enviando essas atividades pela plataforma. Vai demandar um pouquinho mais de tempo para fazer de novo, digitar lá no Word para fazer na plataforma. Vai demorar um pouquinho mais, mas o professor ele vai visualizar mais rápido, tá? Então, a gente orienta que você possa estar orientando seu filho a estar enviando pela plataforma. Ah, professora, mas é muita coisa. Não dá para fazer pela plataforma. Nós estamos analisando e verificando para que ele possa estar enviando pelo Google Forms também, pelo Google Formulário, né? As atividades, elas vão ser recebidas pelo Google Formulário através de um link que será postado nos grupos, tá? Ou que será também postado na plataforma. Então, aqueles alunos que infelizmente não têm acesso à plataforma, a gente vai fazer com que ele envie essas atividades pelo Google Formulário e a gente vai estar ensinando direitinho como isso vai acontecer, tá? Vai ser igual uma prova, uma atividade, e lá vai estar a tarefa 1 para anexar arquivo. Então, você vai poder bater foto do celular e vai poder enviar para o professor, tá? Isso nós iremos postar um vídeo para explicar direitinho como será feito. Só que a gente pede para você, aluno, que ainda não está em dia com as suas atividades na plataforma, faça com que isso aconteça agora. Dedique o seu tempo, dedique a sua disposição no período da manhã, que seria o seu horário de aula pela manhã, ou de tarde, que seria o seu horário de aula, para você estar de fato concentrado e fazendo as suas atividades e colocando as suas atividades em dia, para que elas possam ser avaliadas pelo professor, tá bom? Olá, eu me chamo Suelen Cordeiro, eu trabalho na supervisão educacional e eu vim aqui neste vídeo dar continuidade à fala da professora Vanessa com relação ainda à nossa sistemática de avaliação.
porque nós acreditamos que isso precisa ficar bem explicado, bem claro, para que todos possam entender direitinho como é que vai funcionar. Entendido o primeiro bimestre, vamos começar a falar do segundo bimestre. O segundo bimestre, como eu já tinha dito para vocês no vídeo anterior, ele é composto por 4 atividades e cada instrumento 2 atividades. O segundo bimestre ele é a partir da 6ª atividade, 6, 7, 8 e 9, e 7, 8, 9 e 10 para a língua portuguesa e matemática. É uma questão apenas de nomenclatura, porém, serão 4 atividades para todas as disciplinas. O primeiro instrumento são 2 atividades, que somando nós teremos 8 pontos. O segundo instrumento, 2 atividades, 8 pontos. O terceiro instrumento, que será a nossa prova, 9 pontos, totalizando 25 pontos para o segundo bimestre. Então, para que vocês possam se organizar e se preparar para esse segundo bimestre, eu vou esclarecer aqui que o segundo bimestre ele já começou desde o dia 15 de junho, logo após a nossa live, nós já começamos a trabalhar com as postagens referentes ao conteúdo do ano letivo de 2020. E de lá para cá, nós estamos trabalhando com o material do segundo bimestre, certo? Então, essa semana, do dia 8 ao dia 11, ela é semana de fórum, tá? Nós sabemos que no fórum o aluno entra, faz o questionamento com o professor, pergunta, tira dúvida e interage de alguma forma. Nessa semana de fórum, do dia 8 ao dia 11, o professor ele não vai mais postar atividade, tá? Porque se vocês forem olhar a plataforma do professor, ela já está completa. Pode ser que algum professor ainda não tenha finalizado as postagens, mas porque todos nós estamos passando por momentos difíceis. Então, nós temos que respeitar o momento e as possibilidades de cada um. Mas aí, no decorrer da semana, eles vão começar a atualizar o dentro do possível, tá? Então, nessa semana agora, como vocês já sabiam, era semana de postagem de atividade. Porém, nós demos essa pausa e o professor ele vai postar um material complementar. O que é um material complementar? Ele não vai postar nada de conteúdo novo, ele vai postar algum material, alguma leitura, algum link, algum vídeo que vá reforçar o entendimento daquele conteúdo que já foi estudado do segundo bimestre, tá bom? Na semana do dia 14 ao dia 18 de setembro, é nossa semana de fórum, tá? Novamente, os professores vão continuar assessorando e acompanhando vocês para tirar dúvidas. Do dia 21 a 25 de setembro, nós teremos webconferência de revisão dos assuntos do segundo bimestre. Nós já tivemos uma webconferência com relação a esses conteúdos e nós teremos novamente uma webconferência que ela vai revisar os conteúdos do segundo bimestre e preparar também vocês para fazerem a atividade avaliativa do segundo bimestre. Do dia 29 de setembro ao dia 2 de outubro, será a nossa segunda semana de provas, a nossa semana de prova referente ao segundo bimestre. Nós vamos trabalhar ainda seguindo o Google Forms, né? Porque, como a professora Vanessa já disse, nós tivemos um resultado muito bom, foi muito satisfatório. Então, nós continuaremos com essa mesma metodologia, com algumas diferenças, com algumas mudanças, tá bom? E aí eu vou seguir aqui o mesmo slide que foi utilizado lá pela professora Vanessa com relação ao primeiro bimestre. Segue o mesmo entendimento para o segundo bimestre. Após o período de provas, nós vamos começar a trabalhar a reavaliação com relação ao segundo bimestre. A reavaliação ela será postada na plataforma para aqueles alunos que tiraram menos de 9 pontos.
como a professora bem disse, é um direito. Se você tirou menos de 9 pontos, é um direito seu refazer, é um direito seu ser reavaliado. Tá? Então, você vai entrar, o professor vai postar na plataforma reavaliação do segundo bimestre e você vai encaminhar. Também será através do Google Formulário, só que será postado o link na plataforma do Cigeduc, tá? A segunda chamada, nós vamos fazer o levantamento daqueles alunos que não puderam fazer, saber o porquê que aquelas crianças não fizeram a prova. Nós entraremos em contato, mas aí eu já solicito que, se você puder entrar em contato e nos dizer logo de antemão, e a gente já vai copiando no papel, não pôde fazer por isso, por aquilo, para já ir facilitando a conversa. Tá? A segunda chamada, ela não é para todos os alunos, não, tá? A segunda chamada, ela é somente para quem perdeu a prova. Se você perdeu por algum motivo, estava doente, não estava indisposto, naquele dia estava sem internet, ou o celular a mãe viajou, por uma série de situações, você vai ter o direito de fazer novamente a segunda chamada, tá? A segunda chamada, ela também será postada na plataforma e identificada como segunda chamada. Se você já fez, não faça novamente. Segunda chamada é diferente de reavaliação. Reavaliação, o aluno que tirou menos de 9 tem o direito de fazer. Segunda chamada, apenas aqueles alunos que não fizeram a prova, tá? E aí nós colocamos de novo, né? Frisamos que as atividades 7, 8, 9 e 10 são as atividades de português e matemática, e as atividades 6, 7, 8 e 9 são das demais disciplinas. Mais uma vez, colocando aqui para vocês com relação ao recebimento das atividades, né? É uma dúvida geral. Então, nós não estávamos ainda pensando como que ficaria a questão do retorno, se ia acontecer agora, se ia depois. Nós não sabemos esse posicionamento, essa é uma decisão de governo, nós provavelmente saberemos juntos, eu sempre falo isso, né? Então, nós precisamos avançar com relação às atividades do caderno. Não vamos esperar o retorno para pegar esses cadernos, porque pode ser até que nem tenha o retorno esse ano, nós não sabemos como vai ficar, tá? Então, para agilizar um pouquinho mais e vocês terem um retorno, nós vamos começar a receber essas atividades do caderno. Elas deverão ser enviadas ao professor pelo Google Formulário também, pelo Google Forms. O professor vai montar uma atividade, uma tarefa só para receber essas atividades. Então, qual é a minha orientação? Já vai tirando foto, quem souber salvar em PDF, salva, se não, vai tirando as fotos das atividades do teu caderno, vai colocando em ordem, porque você vai precisar enviar essas atividades quando solicitado. Não vai demorar, tá? Então, já vai agilizando aí todo o processo, porque você vai precisar enviar essas atividades para o professor. Sim, então finalizamos o primeiro bimestre, expliquei como é que está se dando o segundo bimestre e já vou deixar para vocês aqui uma palhinha do terceiro bimestre. Professora, mas é muita coisa para nós gravarmos, a senhora já está falando de terceiro bimestre. Calma, respirem, finalizem as atividades que vocês têm para fazer. Tá? Pausa o vídeo, volta, escuta de novo, tira dúvida, pergunta no grupo, pergunta para o professor conselheiro, pergunta para o técnico, não fica com a dúvida não. Mas para que vocês possam se organizar, para que a família também possa se organizar, nós colocamos aqui os dias de postagem do terceiro bimestre. O terceiro bimestre ele vai iniciar no dia 5 de outubro, tá? Dia 5 de outubro, nós iniciaremos com as postagens do terceiro bimestre. O que é interessante, porque tem aquelas semanas de fórum, normalmente nós estávamos trabalhando uma semana sim, uma semana não, e agora nós pegamos 2 semanas, que é para vocês finalizarem as atividades de vocês que estão pendentes.
porque o terceiro bimestre nós vamos trazer ele com uma outra formatação, nós vamos trazer ele com uma outra cara, nós vamos fazer outro vídeo gravando, falando sobre o terceiro bimestre, tá? Então, vocês já precisam estar com o primeiro e o segundo ok. Não é para estar devendo atividade lá do bloco de revisão, a menos que, claro, você tenha tido algum imprevisto, algum problema pelo meio do caminho, previamente comunicado à coordenação pedagógica, para que nós pudéssemos te ajudar da melhor forma possível. Não dá para você chegar a dizer agora que não fez porque não sabia, tá? Então, dia 5 de outubro, nós vamos iniciar o terceiro bimestre, com postagem de atividade e de conteúdo novo referente ao terceiro bimestre. No dia 19/10, postagem de atividade e ou conteúdo, depende da metodologia do professor. Dia 3 de novembro, postagem de atividade e ou conteúdo, dependendo da metodologia do professor. E dia 16 também de novembro. E na semana do dia 30/11 ao dia 4/12, nós teremos semana de provas referentes ao terceiro bimestre. Então, para que vocês possam aí já ir se organizando, nós já estamos caminhando para o terceiro bimestre. O primeiro já foi, o segundo está no mais de meio caminho andado e o terceiro já está aí, batendo na porta. Então, vamos aproveitar esse mês de setembro para deixar em dias, tá? Finaliza lá o teu primeiro bimestre, o teu bloco de revisão, para você já entrar nas atividades do segundo bimestre, tá bom? E, mais uma vez, eu finalizo. Acredito que vocês conseguiram, acredito que nós conseguimos passar para vocês aí como que vai funcionar esse instrumento avaliativo. Pode ser que nós tenhamos alguma mudança, porque nada é muito rígido, tudo é muito flexível, né? Mas se nós tivermos alguma mudança, nós vamos passar para vocês. Esse é o nosso canal de comunicação, então vocês precisam saber o que está acontecendo, o que está sendo pensado, o que está sendo dialogado, tá? E eu trouxe essa mensagem: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Eu friso muito nisso, eu friso muito na nossa união, família, escola, pais, professores, direção. Então, se todos nós trabalharmos juntos, nós com certeza colheremos bons frutos. Eu gostaria aqui de agradecer aqueles pais, alunos, responsáveis, palestrantes, professores, técnicos que participaram da nossa semana de roda de conversa. Foi uma semana incrível e que nós pudemos dialogar, conversar com os alunos. Claro que nós tivemos uma falha ou outra, que foi difícil. Utilizar o aplicativo nem sempre é fácil para todo mundo, mas o que vale é a essência, o que nós queríamos alcançar com aquilo e nós conseguimos. Solicitar que, se você puder, participe, entre na roda de... Nós vamos fazer outras, não vamos parar por aí, né? As nossas ações, elas precisam continuar, elas precisam ser contínuas, mas ela só terá sentido se a família participar. Por mais que você, pai ou responsável, não possa estar por algum motivo na reunião, faça com que o seu filho participe, porque quando ele está na escola e eu promovo alguma palestra, alguma roda de conversa, eu consigo atender, eu consigo atingir, eu consigo falar com 100% dos alunos, porque eles já estão lá. E aí eu consigo fazer esse trabalho com eles. Mas online, através do aplicativo, o que eu posso fazer é convidar, e nós convidamos, né? E aí você converse com seu filho, vai ser roda de conversa. Eu quero que você esteja lá, eu quero que você participe. Se você não puder, peça para alguém participar, alguém da família. É interessante, nós precisamos desse retorno, nós precisamos dessa união, tá bom? Muito obrigada. Pegando o gancho da professora Suelen, eu gostaria de fazer uma observação
quanto à dedicação e o compromisso de cada professor dessa instituição. Fazer uma observação de todo o trabalho, de todo o desempenho, de todo o sacrifício que tem sido feito nesse momento tão difícil para todos nós, a dedicação desse profissional, né? E pedir que cada família ela tenha essa consciência que nós precisamos valorizar o professor, porque esse é o primeiro passo para se garantir uma educação de qualidade. O melhor presente para o professor é a valorização. Dentro de uma sociedade, dentro de um sistema em que o professor ele é totalmente desvalorizado. Então, eu deixo essa mensagem, eu deixo aqui os nossos agradecimentos como equipe técnica a cada profissional que tem se dedicado, que tem se empenhado de todas as formas para alimentar a plataforma, para postar o melhor conteúdo, a melhor atividade, para alcançar o aluno da melhor maneira, nesse momento em que todos nós estamos passando por momentos difíceis. Temos professores que estão com problemas na família, com pessoas doentes, que perderam entes queridos por causa do Covid. Temos professores com problemas psicológicos, com problemas emocionais, e que mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades e podendo parar o seu trabalho, ele decidiu continuar. Então, que cada pai, que cada mãe tenha essa consciência de que o trabalho do professor ele não pode ser desmerecido, porque quando um pai ou uma mãe ou um responsável ele critica e ele menospreza o trabalho que está sendo realizado, o professor ele se sente totalmente desvalorizado, tá? Então eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado a cada profissional da nossa escola, a cada professor e professora que tem dedicado a sua vida para que a gente possa, nesse momento tão difícil, alcançar todos os nossos alunos. O nosso muito obrigado e boa noite.